Olá você que nos acompanha aqui na TV Itajubá, em mais uma oportunidade de uma série de encontros que eu tenho realizado dentro do programa chamado Olhar Ampliado, para que a gente possa trazer pessoas e personalidades, instituições que de fato agregam uma expansão de consciência e um olhar ampliado na sociedade. E com isto, hoje eu tenho a oportunidade de trazer aqui para uma prosa super importante dentro deste mês de outubro, onde a gente pode falar cada vez mais sobre o Outubro Rosa, trazer uma pessoa que também agrega muito na sociedade e que eu tive a alegria de poder conhecer. Ela está aqui junto comigo para que a gente possa desenvolver assuntos relacionados à enfermagem, à nutrição, ao desenvolvimento pessoal, ao crescimento daquela pessoa que acha que não pode mais. E, portanto, você é meu convidado. E assim peço que você curta, comente, compartilhe nesse vídeo e encaminhe para aquela pessoa que possa se beneficiar deste nosso conteúdo. E é uma alegria estar aqui junto com você, Iris Gonçalves, ela que é uma pessoa que tem feito muito na comunidade em geral, as pessoas que têm acompanhado ela vai falar um pouquinho de tudo isso, realmente tem nos relatado realmente transformações pessoais. E aí, esta é a minha alegria, a minha satisfação e convido a você a estar junto comigo aqui na TV Itajubá, conversando, dialogando e você poder deixar o seu comentário, a sua pergunta aqui também para a nossa querida convidada Iris Gonçalves. Seja muito bem-vinda, Iris, é uma alegria ter você aqui comigo na TV Itajubá para que a gente possa dialogar um pouquinho. Muito obrigada, Celiandra, muito obrigada a todos que estão nos assistindo aqui. Eu fico muito feliz mesmo pelo convite. Legal. É uma honra estar aqui participando, poder agregar o meu conhecimento com as outras pessoas, né? Disseminar o que eu aprendi ao longo dos meus 30 anos e os meus 13 anos já na área da saúde. Então é uma dedicação muito grande a essa área e com isso retendo conhecimento para poder estar facilitando e melhorando a vida das pessoas, que é isso que eu acredito. Muito legal. Facilitar processo de conhecimento para que a gente possa buscar uma melhor relação com a nossa vida e com o outro. No entanto, eu gostaria de aqui fazer um agradecimento ao Dr. Renan Chaparro, ele que já esteve aqui no nosso programa e também indicou essa pessoa para que a gente possa conversar hoje. Dr. Renan, muito obrigado pelo carinho, tenho certeza que você está assistindo, comentando e compartilhando. Isso nos ajuda a divulgar cada vez mais pessoas como a Iris, pessoas que realmente possam trazer um novo olhar para uma mesma realidade. Portanto, Iris, fala um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, para as pessoas que possam se chegar até você. Quem é a Iris Gonçalves, de fato? Meu nome é Iris Natália Gonçalves, mais conhecida como Iris Gonçalves. A minha caminhada na área da saúde começou em 2008, quando meu pai teve um câncer de intestino. E ao acompanhar ali o processo dele dentro, eu acompanhei muito de perto mesmo, eu comecei a me interessar muito, eu estava saindo ali do terceiro ano do ensino médio e ainda buscando o que eu iria fazer. E aquele momento foi um momento crucial para que eu me interessasse pela área da saúde. E então eu prestei o vestibular para a nossa faculdade aqui, Venceslau Braz. Legal. Passei. Ou seja, você é uma enfermeira. Sou enfermeira, formada pela Venceslau Braz. A minha turma começou em 2009, formei em 2012. E a partir daí, né, em 2011, que eu fiquei noiva, que começou a minha caminhada na internet, porque hoje a minha caminhada é na área da saúde, porém eu exerço a enfermagem, a minha profissão na internet. A partir do momento que eu me tornei noiva, eu abri uma página no Facebook que eu colocava as minhas inspirações, as coisas que eu achava bonito, que me agradava os olhos. Comecei a alimentar, a fomentar essa página. E ela acabou tendo um crescimento muito grande que eu não esperava que fosse ter. E a partir disso eu comecei a trabalhar com a publicidade, né? Porque naquela época, 2013, era um boom ali para todo mundo, era uma coisa muito nova, não existia tráfego pago ainda dentro do Facebook. Então isso possibilitava que outras empresas relacionadas ao mundo do casamento viessem me buscar para eu divulgar o que eu achava bonito dessas empresas para as minhas noivas ali, né? Porque Legal. a partir daí outras noivas começaram a me buscar. E essa página foi crescendo, crescendo, crescendo a partir do momento que eu fui fomentando. E hoje, de maneira orgânica, ela tem 2,5 milhões de seguidores no Facebook.
Paralelamente a isso, eu criei o Instagram também, que é a Só para Noivas Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram. E hoje a página no Instagram conta com 286 mil seguidoras ali, tudo de maneira orgânica. Após a formatura, durante a faculdade eu tinha uma vida muito intensa, porque era faculdade integral, cobra muito de nós, então eu tinha um ritmo intenso, então não corria o risco de engordar nem nada. A partir do momento que eu formei e fui trabalhar somente com a internet, porque naquele momento era uma coisa que me interessava mais, eu trabalhava home office e acabei engordando, até chegar um momento, que daqui a pouco eu vou te contar com mais detalhes, que eu vi que não era viável eu continuar do jeito que eu estava. Então, comecei a buscar conhecimento sobre alimentação saudável e como eu já tinha uma base muito, muito boa da Venceslau Braz, eu já sabia qual caminho eu deveria percorrer para poder colher esse conhecimento de maneira eficaz, de maneira com que eu tivesse uma aprovação científica, não só uma coisa de achismo, nem diquinhas de internet, não era nada disso. Eu ia mesmo atrás de artigos científicos, atrás de livros, então eu tive uma base muito boa na Venceslau Braz que possibilitou que eu colocasse muito conhecimento sobre alimentação saudável para dentro e assim eu criei o meu primeiro livro, que é um e-book digital, que em 2017 foi um dos livros mais vendidos, um dos e-books digitais mais vendidos pela Hotmart, entrou na lista dos 20 e-books mais vendidos do mundo. Legal. E a partir do Biquíni-se, eu criei o grupo do livro, que hoje conta com 48 mil participantes. É muita gente, né? Muita gente, poxa. E assim eu fui agregando na vida de outras meninas que buscavam a mesma coisa que era se preparar para o casamento, não só buscando um vestido bonito, um sapato bonito, mas cuidando ali da saúde e principalmente da família que ela iria construir, né? Que ela vai construir. Bacana. Então, levar a alimentação saudável para dentro da família, eu vejo como uma coisa muito, muito benéfica, que todo mundo ganha, e não só a mulher que me segue, a noiva que me segue. Entende? Legal. E com tudo isso, sendo enfermeira e também buscando essa orientação da reeducação alimentar, né? Da onde a Iris ela pôde também exercer a arte do cuidado que a enfermagem tanto diz. Iris, você hoje se considera estando afastada da enfermagem, aplicando todo este conhecimento na reeducação alimentar? A essência da enfermagem é a arte do cuidado. A essência da enfermagem é promover a saúde e afastar a doença. E, como diz Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio. Legal, legal. Então, através das orientações, das informações que eu forneço às minhas clientes, às minhas biquinetes, que são as integrantes do grupo Biquíni-se e as participantes dos meus desafios que eu faço entre elas acabam afastando a doença, muitas doenças que hoje é promovida pela má alimentação, né? E assim elas conseguem ter muito mais saúde, muito mais disposição e conseguem viver muito melhor, isso em todos os âmbitos da vida. Olha que bacana, né? E assim a gente poder também viver a nossa missão de vida, né? Sim. Todos nós temos uma caminhada. Você que está nos assistindo, a Natália, que também é Iris Gonçalves, né? E assim, de qual é a nossa missão de vida? O que nós estamos fazendo aqui? Então, toda essa busca também vem ao encontro disso. Mas este programa também está relacionado ao câncer de mama e sobre reeducação alimentar. Antes de você responder para mim, por gentileza, qual os alimentos, por exemplo, que mais fazem aparecer um câncer de mama? Quais são os melhores alimentos, talvez, para prevenir? Eu queria te perguntar, dieta é a mesma coisa que reeducação alimentar? Não, dieta não é a mesma coisa que reeducação alimentar e até por isso eu quis ir para a área da reeducação alimentar porque é o que eu acredito. A dieta, ela vai ter data para começar e para terminar, tá? Vamos supor que você acabou de sair de um procedimento cirúrgico e você tem uma prescrição de, olha, você vai comer dessa maneira
de tal dia até tal dia. Depois disso, você vai voltar para os seus hábitos alimentares antigos. Então, eu não vejo vantagens em levar uma alimentação com data para começar e data para terminar. Já a reeducação alimentar, ela vai substituir esses alimentos agressivos, esses alimentos que são inflamatórios e tóxicos para o nosso organismo, por alimentos funcionais, que vão ter benefícios para o seu organismo. Muito bom, viu? E, assim, quais são, então, os alimentos que podem facilitar o aparecimento de câncer de mama? Tem isso mesmo? Tem sim. Eu vou pegar, baseando num livro que eu tenho muito apreço, muito admiração. Quem quiser depois pegar e ler o livro na íntegra, eu vou falar muito por cima aqui, até porque o nosso tempo é curto. Sim. Mas o livro Barriga de Trigo, inclusive eu fiz uma live sobre isso no meu Instagram, para quem quiser acessar depois, do médico cardiologista William Davis, que ele ressalta que o trigo, ele é um alimento, né, que foi geneticamente modificado por volta de 1970. Então, esse trigo que a gente consome hoje não tem nada a ver com o trigo que a gente consumia no passado. É um produto de laboratório, uma caloria vazia, que não tem benefício nenhum. E o que tem dentro desse trigo? Dentro desse trigo, a gente tem um componente chamado amilopectina A, que é como se fosse um açúcar compacto. E ele tem um efeito pior do que o açúcar, porque ele tem a capacidade de elevar a sua glicemia de uma maneira muito, muito rápida, até mais rápida do que o açúcar. Inclusive, tem uma parte no livro que ele diz que duas fatias de pães, eles são capazes de elevar a sua glicemia mais do que 2 colheres de açúcar, 2 colheres de sopa de açúcar. Caramba. Então aí você já vê que é realmente muito agressivo. E o que acontece quando a gente eleva a nossa glicemia demais? Voltando nas aulas de biologia. A gente também vai ter uma produção muito grande de insulina, que é essa produção pelo pâncreas. Só que uma produção exagerada de insulina, a pessoa vai lá, acorda, come um pãozinho de manhã, pico de glicose, pico de insulina. No almoço, sempre come alguma coisa que leva o trigo. À tarde, come um bolo, ou come até um pão mesmo. À noite, às vezes come pizza, ou às vezes come um outro alimento que carrega o trigo. Você várias vezes vai estar dando aí picos glicêmicos, que obviamente em decorrente, né, desse aumento vai ter pico de insulina, e todas as vezes que você tem muitos picos de insulina, você vai criando depósitos de gordura no seu organismo. Quanto mais depósitos de gordura, mais aumenta a sua gordura visceral, que é essa gordura que fica aqui na barriga. Quanto mais você aumenta essa gordura visceral, mais você tem um aumento de um hormônio chamado estrogênio, que ele é predominantemente nas mulheres, mas os homens também podem ficar com aumento desse hormônio. E o aumento deste hormônio, o estrogênio, é um facilitador muito, muito grande para o aparecimento do câncer de mama. Entendeu? Entendi. E com isso, se a gente quiser prevenir o câncer de mama, então, em especial nas mulheres, porque os homens também podem ter o câncer de mama, é evitar esse tipo de alimento. Reduzir. Só que aí muita gente fala assim, mas então eu tô comendo só o pão integral. É farinha do mesmo saco. Não tem essa diferença que a indústria prega que tem. Você pode ver que de 1970 para cá, o aparecimento diagnóstico de câncer de mama é muito mais comum do que no passado. Né? Ou seja, está diretamente relacionado à nossa alimentação. Com certeza. E a reeducação alimentar vem nesta oportunidade da gente poder reeducar numa jornada de vida, não só no momento pontual, conforme é a dieta, para que a gente possa ter menos doenças lá na frente. E isso a gente ajuda a prevenir o câncer de mama. Assim? Isso. E te digo mais. O trigo, ele é tão agressivo que ele também tem a capacidade de mexer com o nosso pH do nosso organismo, que é o potencial de hidrogênio. Quanto mais baixo esse pH, ou seja, quanto mais ácido esse pH, maior a probabilidade também da disseminação de células cancerígenas. Puxa vida. Então isso também é relacionado até à água que a gente toma.
Caramba, você vai falando aí, eu vou emagrecendo aqui, com medo, né, do negócio. Então, justamente, esse é um grande desafio pra gente, né? Mas assim, não só a alimentação, mas as emoções também pode influenciar diretamente da gente ganhar peso ou emagrecer demais? Como é que você vê essa questão? Com certeza. O que acontece na questão das emoções? Primeiro é o significado que a gente dá para o alimento. Se a gente for colocar numa pirâmide, a gente tem sistema de crença, os pensamentos e o comportamento. O comportamento, ele é só o finalzinho ali, tá? Dentro da gente, dentro da nossa família, a gente acaba ouvindo muitas vezes, isso principalmente em famílias que têm sobrepeso. Ah, emagrecer é difícil, comer saudável é caro. Isso está relacionado a um sistema de crença, tá? A partir desse sistema de crença, a pessoa começa a pensar, ah, já que emagrecer é difícil, então não vou nem tentar. Ou então, ah, estou feliz, vamos comer uma pizza? Estou triste, vamos comer um brigadeiro? Tem um gatilho aí. Entende? É sempre relacionado a... Dificilmente você vê alguém falar assim, ó, estou muito feliz, vamos andar de patins? Na verdade, né? Não é? É bem incomum isso, né? Muito incomum. Normalmente é relacionado às comidas, por quê? Porque a comida conforta. O próprio trigo, ele tem a capacidade de te dar um bem-estar igual o da morfina. E a lactose também. Ou seja, se alimentar de certo de alguns alimentos que talvez não nos façam tão bem, ele pode ser até prazeroso. Mas aí eu não sei se ele é saudável, principalmente médio a longo prazo. É igualzinho o funcionamento de uma droga. Uma pessoa que está viciada em qualquer tipo de droga, no momento em que ela usa a droga, ela vai falar para você que é ruim? Ela não vai falar. Jamais. Mas o efeito depois, nós sabemos. A questão é que o açúcar, o trigo, o leite, são as drogas lícitas, vamos dizer assim. Por quê? Porque em qualquer supermercado, em qualquer esquina você compra. E te dá um prazer maravilhoso. Só que e depois? E a hora que a conta chega? E depois que a gente não sabe porque nós temos doenças crônicas. A gente não sabe porque estamos adoecendo tanto de diabetes. Porque nós falamos aqui da alimentação, falamos aqui também sobre as emoções. E o que mais que nesse rol pode impactar na nossa saúde, na nossa vida? O que mais que eu posso colocar aqui dentro, na conta disso tudo? Como, por exemplo, como diz o nosso programa aqui, o olhar ampliado. Qual que é o olhar da pessoa que convive com a gente dentro da nossa casa, que a gente tem profunda estima, pode impactar na minha saúde? Tem isso mesmo? Como que você vê isso? No meu caso, na minha história teve. Mas o que eu vejo é mais o quanto a pessoa aqui, do outro lado, tá? Eu sou um ser humano que tenho X características. Agora, o quanto essa pessoa expressa e como eu acolho o que a pessoa expressou. Por exemplo, o que eu contei no início. Assim que eu formei, e eu fui morar fora, né? Fui morar em Campinas. E comecei a engordar, até que o meu ex-companheiro chegou até mim e disse coisas desagradáveis. Naquele momento, aquilo me afundou. Aquilo foi uma profunda tristeza para mim, né? Porque eu não tinha dado conta para onde estava indo, o que eu estava fazendo comigo. Então, de certo modo, foi muito positivo o que ele fez. Por quê? Porque eu peguei aquilo, estudei, transformei num negócio e hoje ajudo milhares de mulheres, me ajudo, né? Óbvio, porque eu sou a maior beneficiada quando eu coloco um alimento saudável na mesa. E vivo disso, né? Inclusive, estou aqui dando essa entrevista por conta disso. Então, Legal. Se não fosse esse episódio na minha vida, muitas outras coisas não aconteceriam. Só que 99% das pessoas não levam isso para um lado positivo da coisa. Esse foi o momento da virada? Foi. Esse foi o momento que realmente que você tomou consciência que de fato eu preciso fazer algo? Foi. E foi fácil? Não. E como lidar com isso? Foi muito, muito, muito difícil. Qual que foi o que eu fiz? Primeiro, busquei conhecimento. Porque como eu disse pra você, eu já era da área da saúde, então eu tinha esse facilitador ali pra mim. Busquei conhecimento sobre o assunto, como eu já sabia o funcionamento do corpo humano, eu não tive grande dificuldade nesse sentido. Só que eu mesma me motivar todos os dias era muito difícil. Então fui buscar pessoas que tinham o mesmo objetivo que o meu. Legal. Emagrecer.
Então, comecei a buscar grupos e pessoas que estavam nesse mesmo processo. Por isso que hoje eu tenho o meu grupo de desafio, que eu abro por volta de a cada 40 dias 100 vagas e tô lá todos os dias, tirando dúvida, motivando as meninas, levando conhecimento, levando materiais, porque todos os meus materiais livres de açúcar, de trigo, de lactose. E com grandes resultados ali. Muitos comprovados para todo mundo ver que realmente... Muitos. E o sacrifício, não é muito fazer um grande sacrifício para alcançar uma performance que talvez não seja para todo mundo? Como é que você vê isso? O que acontece? No começo, quando você vai dar esse passo, né, você está ali numa zona de conforto e você não criou um caminho neural para poder chegar em novos lugares. Então, é óbvio que os primeiros passos, eles serão difíceis, até você mudar o significado que você dá àquele alimento e até você enxergar o impacto daquele alimento sobre a sua vida. Quando eu comecei, eu levei 4 meses, quase 4 meses, para perder 14 quilos. No começo, eu ia, comia certinho. Quando chegava no final de semana, eu tinha um companheiro que não queria levar o mesmo estilo de vida que o meu. Então, era uma luta muito grande. E eu vejo que as minhas clientes, elas têm essa mesma luta. Que o companheiro não quer. Chega sábado à noite, ele não quer comer uma pizza saudável, ele quer comer uma pizza. Tem problema? Sim e não. Depende da frequência com que isso acontece e também depende da forma com que você vai levar o seu dia a dia depois. Entendeu? É o que eu falo para elas. Isso não significa que todo final de semana está liberado. Quando você começa um processo, isso vai também relacionar com o seu resultado. Você tá com pressa? Então não fica pisando na bola. Então vamos ali e... Mas isso envolve o quanto de autorresponsabilidade em assumir esse processo? 100%. 100%. Porque é algo que dói, óbvio, que nos incomoda, óbvio, mas que cabe em mim uma autorresponsabilidade do ponto de vista do adulto. Mas você já viu aquela frase, sem dor, sem ganho? Sem dor, sem ganho. Eu vivo falando para as meninas, eu detesto treinar. Eu detesto. Eu vou pela disciplina. Eu vou porque eu sei que se eu ficar em casa, rolando timeline de Instagram, assistindo série ou qualquer outra coisa e não fazer o que precisa ser feito, eu vou pagar uma conta muito alta depois. Ou seja, tem uma decisão séria e comprometida aí. O que você tem que olhar? Qual consequência você está disposta a arcar? Você está disposto a arcar com a consequência de olhar para frente do espelho ou olhar para os seus exames laboratoriais e se deparar, porque tudo vai ter um preço. A conta chega, de algum jeito. De algum jeito a conta chega. É uma delícia ficar, eu vou comer pizza todo dia. É uma delícia. Mas qual que é a consequência disso? Eu estou disposta a lidar com o quê? Sofrer talvez é mais fácil do que buscar soluções. Bert Helling já falava essa questão, porque... E aí eu fico numa zona de conforto, eu falo, não é possível. E as pessoas podem dizer o seguinte, tá bom, eu quero participar junto com a Iris Gonçalves do desafio. E aí você fala o preço para a pessoa e a pessoa fala, tá caro. Como encarar essa situação? Nossa, isso acontece demais. Mas aí o que eu coloco para elas? Eu também adoro fazer a enquete da seguinte forma. Chega final de semana, eu coloco lá, você gastou mais de 20 ou menos de 20 reais com comidas não saudáveis nesse final de semana? 90% fala mais de 20. Só que para participar do meu desafio, quando eu abro as inscrições, ele custa menos de 20 reais por mês. Uau. Então eu coloco para ela, olha, você está gastando 20 reais por semana com comida que está trazendo tristeza para você. Sem contar o remédio depois, sem contar depois o médico que talvez você possa precisar, sem contar tantas outras questões de forma indireta que você vai gastar, não é? A conta chega. A conta chega. Chega financeiramente, chega pela sua saúde, pelo seu emocional, pelo seu relacionamento, chega ao olhar no espelho. A Iris hoje, ao olhar no espelho, se arrepende de tudo aquilo que ela abriu mão para chegar até aqui? Nenhuma vírgula. E eu falo isso para as meninas, olha, você nunca vai arrepender de ter investido em você. Nunca. Você nunca vai arrepender de, naquele momento, abrir mão de uma coisa que você, dentro de você, que você sabia que era errado. Porque a nossa verdade está gritando o tempo todo dentro da gente. A nossa verdade está aqui, ó. Você tem que fazer exercício físico. Você tem que comer
isso daqui ao invés disso daqui. O caminho é para cá. Você tem alunas, bignetes, né, assim, que dizem o seguinte, eu quero, mas na hora H não faz. Como lidar com a autossabotagem? Através do significado que você dá para o alimento. Se eu comer com culpa, por exemplo, eu vou comer um pedaço de pizza, mas eu me sinto tão culpada, isso ajuda ou atrapalha? Só atrapalha. Só atrapalha. Mas aí mesmo assim, se eu comer e ficar leve, não vai atrapalhar também? Não, aí o que eu falo para elas? Chega final de semana, aí ela, porque eu vou na casa de fulano de tal, eu não sei o que eu faço. Bom, você não sabe de jeito nenhum o que você faz, você vai fazer o seguinte, você vai comer uma refeição saudável antes de sair de casa. Se der vontade de você comer alguma coisa lá, você vai comer, só que você vai comer bem menos, porque você já vai sair alimentada de casa. Agora, se você já tiver, eu chamo de jacada, uma jacada programada, vai lá, come o que você selecionou que você vai comer e na refeição seguinte você vai voltar para a reeducação alimentar como se nada tivesse acontecido. O seu corpo, ele é um reflexo dos seus hábitos. Hábitos é tudo aquilo que a gente faz diariamente. Quer escovar o dente, arrumar a cama, beber água. O seu corpo é um reflexo disso. Ele não é um reflexo do que você faz eventualmente. E nem daquilo que você quer, né? Não, o seu querer não muda em nada. Jamais. O seu querer é só uma faísca. Eu também falo isso pra elas. Querer não vai te levar a lugar nenhum. A sua atitude vai te levar onde você quiser. O que transforma, de fato, é a atitude, o compromisso. Exatamente. De estar mesmo não gostando. Porque às vezes eu só vou na academia quando eu estiver gostando de fazer aquilo. Eu só vou fazer a reeducação alimentar quando eu estiver gostando ou tiver dinheiro. Tudo isso é um rol de desculpas. Você entende isso como uma muleta para, de alguma maneira, não alcançar aquele resultado e dizer, olha, minha vida é assim por causa disso mesmo? Com certeza. É quando eu viro para elas e falo assim, então você vai para frente do espelho agora, você vai tirar a sua roupa e você vai ser muito honesta com você. Você tá gostando das suas escolhas? Porque se você não estiver gostando das suas escolhas, você tem a opção de mudar agora ou continuar como está e daqui a um tempo vai estar pior. O que você quer pra você? E aí a gente pode pensar, nossa, mas é muito duro fazer isso, mas que fala muito duro. Mas a vida é dura. Muito dura. E a saúde, ela é muito exigente. Muito. Às vezes a gente acha que a saúde só cai do céu e a gente não precisa fazer nada para manter toda a nossa saúde. E é realmente uma exigência muito grande. Mas assim, as pessoas que estão nos ouvindo agora, se quiser começar fazer algo por elas, o que você poderia já entregar alguma coisa para essas pessoas, dizer, você pode começar agora uma reeducação alimentar. O que você indicaria para essas pessoas? Olha, água, todo mundo tem acesso aqui. Então, a partir do momento que você começou a tomar mais água, evitar, e eu já vou dar opções aqui, evitar alimentos que contêm trigo, que contêm açúcar, fritura. E isso é senso comum, né? Todo mundo sabe que tem que evitar. Mas e o fazer? Né? Vai ficar só no falar? Não. A gente tem acesso a ovos, frutas da estação. Muita gente fala, mas eu vou comprar fruta, tá tudo caro. Tem muitas frutas da estação que dá pra comer. Entende? Legal. E que tem um preço bom, exato, não tá caro. Olha, isso também vive acontecendo no meu grupo. Muitas meninas acham, quando vão começar a reeducação alimentar, elas pensam assim, nossa, mas custa muito caro, custa muito caro. Quando elas estão dentro do desafio ali comigo, no dia a dia, com aquele monte de receita que eu dou pra elas, elas chegam em mim e falam assim, tô gastando muito menos do que eu gastava antes. Por quê? Uma pizza, hoje em dia, uma pizza boa, vamos colocar uma média de uns R$50. Com R$50 você consegue fazer a feirinha pra semana toda. Puxa vida. E com todas aquelas receitas que você fornece para as biquinetes, acabam as desculpas de que eu não consigo? Ou ainda algumas se... drasticamente. Não, aí as que falam é as que não querem mesmo. É as que não querem mesmo. Aí precisa ser honesto consigo mesmo, dizendo o seguinte, eu não quero. Eu quero permanecer assim e minha vida, se não estiver muito boa, eu não posso responsabilizar um terceiro. Nunca. Eu tenho que olhar para mim e falar assim, eu escolho estar assim. Exato, perdão, te cortei. Não, é isso mesmo. Eu escolho estar assim, mas é a pessoa que decide, de fato, querer virar o jogo. Como que pode esticar a mão para a Iris fala, vem junto comigo que tem jeito. Tem muito jeito. Você pode acessar o meu Instagram, que eu dou muita informação de graça lá. Lá tem muita receita que você pode fazer. Legal. Receitas com aveia, que é um carboidrato muito benéfico.
tá? Com batata doce. Eu tenho bolinho lá no meu Instagram, que eu, inclusive, sempre faço pra mim e pro meu filho. Se você comer, você acha que é um bolinho industrializado, de tão gostoso. Não é essa comida saudável, ruim, com, sabe, cara de nada, gosto de nada. É verdade. Não é assim. Porque tem esse mito, né? E tem muito esse mito. Aí eu ensino, gente, não precisa vir com medo. Vem sem medo, que vocês vão experimentar coisas boas. Aí tem muita gente que chega em mim e fala assim, mas eu não gosto de comer verdura, que não sei o quê. Eu comia zero verdura, eu não comia nada, eu não podia ver cebola na comida, eu já não queria comer. Agora, o que mudou? Eu fui testando as texturas, os sabores. Brócolis, eu tinha horror a brócolis. Hoje, quase todo dia tem brócolis no meu prato. Só não tem quando ele tá meio feinho, que eu vou comprar. Aí eu pego outro vegetal verde escuro. Mas como que eu gosto do brócolis? Eu gosto dele refogado, eu gosto dele cru, eu gosto de cozido, gosto assado. Testa! As pessoas têm medo de testar. Eu sei que a sua área é o universo feminino e você é campeã ali. No entanto, você poderia deixar alguma coisa para o universo masculino, para nós homens, além de todas essas dicas que você deu? Há algo diferente nesse universo para que nós homens possamos também, de alguma maneira, acessar isso? Como que a gente pode, por exemplo, eu falar assim, puxa vida, eu me inspirei ali na Iris. Você tem algum amigo, algum parceiro, alguém que trabalha nesse ramo também? Você consegue falar o que você aplicar para as mulheres, para os homens também é o mesmo caso? Sim, como é que você tem visto isso? É o mesmo caso. O que acontece? As refeições, todo mundo tem que fazer, né? Você vai ter que fazer. Você vai chegar na sua casa, você vai jantar. Por que não uma comida saudável? A mesma comida que a sua esposa vai comer, você pode comer, não tem problema nenhum. A reeducação alimentar é para todos. É para todos que querem ter uma vida saudável. Por exemplo, meu filho, todo mundo fica bobo de ver, porque o Miguel, ele não come bolacha, ele não come pão, ele não come biscoitinho, ele não come chocolate, a não ser com alto teor de cacau, acima de 70%, e todo mundo fica bobo de ver. Só que criança não precisa de miojo, criança não precisa de achocolatado, não precisa. Eu tomo meio litro de leite por dia, e o leite, né? E aí, né? Como é que eu não preciso de cálcio, né? Como é que faz? Não, o cálcio... Eu te dei uma ótima oportunidade. A gente encontra em uma proporção ideal em vegetal verde escuro. Por exemplo, o leite que tem no cálcio, ele não vai ser lindamente absorvido pelo seu organismo. Isso é um mito. Por que ele não vai ser absorvido lindamente? Porque nós precisamos de magnésio, que é o maestro dos minerais. Sem magnésio, você não consegue absorver o cálcio. E no leite, adivinha? Não tem magnésio. Não tem magnésio, legal. Além de vitamina K2, que é como se fosse o GPS do cálcio. Se você ingere cálcio e não tem vitamina K2, é onde você começa a... Aí ele começa a... Como que fala aquela palavra? Depositar. Ele começa a depositar em tecidos moles, por exemplo, nos rins, no fígado, no cérebro. Então, não tem vantagem nenhuma você consumir leite. Até porque nós humanos, nós não me incluo, somos os únicos que consumimos leite depois de grande. Os mamíferos que todos depois desmamam. de adulto que consomem. Por que você quer insistir em continuar Tá faltando tomando mãe leite? pra você bênção, né? Alguma coisa assim. Mas aí, nessa possibilidade que nós estamos trazendo aqui, porque nós estamos trazendo aqui muito mais do que algo assim... de receita de bolo. Nós estamos trazendo aqui uma mudança de cultura que extravasa as possibilidades de faça isso, mais isso e mais isso. Porque essas disciplinas que nós falamos aqui, das emoções, da atividade física, né, de tantas outras questões, são temas transversais que vão se esbarrando para se constituir uma nova coisa. Ou seja, a Iris, além de ser uma pessoa com uma beleza estética, o que mais ela traz que vai agregar para as que são chamadas biquinetes? A informação. E eu vejo que agora, voltando a falar sobre missão de vida, né, que a gente inicialmente falou, o serviço. Eu vejo que o servir o outro ser humano com todo o meu conhecimento é de mais belo, missão divina e
enfim, que eu posso fazer pelo outro. E esse conhecimento científico que você traz, né, que você traz da enfermagem, é graduanda em nutrição, Sim. né? Você também faz uma segunda graduação, Sim, em sendo nutrição. a especialista em redes sociais, Instagram, Facebook, com mais de 2 milhões de seguidores lá na página. Ok. Mas você ainda assim se preocupa em buscar esse conhecimento científico para colocar à disposição Ah, eu não paro. das mulheres que estão no dia a dia trabalhando, lavando e passando, que precisam empreender, das mulheres que são vendedoras, outras que atuam em diversos locais da vida e da sociedade. Essa contribuição como missão de vida que a Iris tem, como que nós poderíamos denominar um nome específico para isso? O que a gente poderia colocar para as mulheres que estão nos assistindo aqui? Algo pontual. O que é isso na vida da Iris? Todo esse universo que você faz. Agora você me pegou, Nós hein? poderíamos falar que é muito mais do que uma missão de vida, é um projeto, é a própria essência da Iris. Esta é a sua verdade? Sim. Que você comunica ao mundo, por isso que você consegue tantas pessoas te seguindo? Você Eu fala acredito- dessa verdade? Eu acredito que eu entrei no meu Dharma, eu entrei na minha missão de vida. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu bato o olho e eu já consigo ler, assim, o que vai dar aquilo que a pessoa vai comer. Eu já consigo... Legal, Eu olho pra você, legal. eu já consigo identificar até o que você come. Então, Quanto esse estudo que você está vendo aqui? então, assim, eu vejo isso como um chamado pra minha vida. E não me vejo Um fazendo chamado. outra coisa, eu Olha não que legal. consigo imaginar uma outra forma de contribuir com a vida das pessoas, além dessa de levar saúde para elas através da alimentação. Cuidar da qualidade alimentar delas é o meu prazer de vida. Muito legal. E muito mais do que uma proposta de uma entrevista, nós estamos aqui com algo inspirador, que é um chamado para que a gente possa viver a nossa melhor versão aqui, com leveza, com dignidade, se sentindo bem. E com isso eu finalizo aqui a nossa prosa com a Iris Gonçalves. Está aparecendo para você aqui o Instagram dela, que você possa segui-la, pegar boas receitas, pegar dicas valiosas e assim também contribuir com a sua vida. Se essa nossa prosa foi de contribuição para você, peço a gentileza de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam de fato dialogar com a gente aqui, nessa mudança de cultura, nessa proposta de um olhar ampliado. A expansão de consciência através de uma nova postura de vida é possível. E na reeducação alimentar nós temos Iris Gonçalves como uma referência. E portanto, Iris, muito obrigado pelo carinho de estar aqui, de estar contribuindo e respondendo as minhas perguntas, aos nossos desafios, né? Fiz contigo alguns desafios e você prontamente respondeu e participou junto comigo. Muito obrigado pelo carinho, viu? Eu que agradeço, fiquei muito feliz mesmo e honrada por esse convite. Bacana, muito legal. E assim a gente segue com os nossos desafios do programa Olhar Ampliado aqui na TV Itajubá, trazendo pessoas e personalidades que possam agregar na vida das pessoas. Sendo assim, um forte abraço para você e a gente se vê em breve em mais uma oportunidade daqui do programa Olhar Ampliado da TV Itajubá.